Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais uma contribuição para o trabalho de senhoras feito nesta semana. Queremos agradecer de coração as nossas irmãs e irmãos que têm nos ajudado em oração e que têm buscado ao Senhor enquanto se pode achar. O culto dessa semana, irmãos, nós temos como tema os mistérios da salvação na travessia do Jordão. A gente sabe que esse momento o qual nós estamos vivendo agora é um momento em que as nossas experiências fingidas, ou até mesmo é como escrito no livro, se eu não me engano, de Jeremias, cisternas rasas a respeito da salvação. Nós, nesses últimos dias, vivemos dessa forma. Experiência pouca com o Senhor, experiência pouca com a palavra, experiência pouca com o Espírito Santo. E nós estamos vivendo um momento crucial, o tempo do breve. A Bíblia diz que era necessário caminharmos hoje, amanhã e no dia seguinte. Então hoje representa o momento do Pai, o momento que o Pai preparou para o seu povo. O amanhã aponta para o Filho, O dia seguinte aponta para o Espírito Santo. O bom samaritano, ele deixou 2 dinheiros, que era 2 diárias paga. Ele diz que o que gastasse ali com um pecador, com aquele homem que ele levou até a estalagem, quando ele voltasse, ele iria pagar o que passou daquilo. Então nós sabemos que o período do Pai, um dia, apontando um dia, o período do Filho, o segundo dia. E isso já está pago. A salvação para nós agora é um ato gratuito de Deus para nós. Foi o projeto do Pai para nós. E hoje nós já estamos, irmãos, no dia seguinte, que é o período do Espírito. O período do Pai, algo extraordinário que descrito no Velho Testamento. O Pai se revelava através de enigmas. O Jordão aqui é algo extraordinário. E nesse momento agora, irmãos, há uma necessidade por ser gratuita, por já ter sido pago as diárias a qual nós iríamos passar aqui nesta terra. A própria Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. 1000 anos é como se fosse um dia. Então hoje nós nos encontramos já em 2022. Segundo as Escrituras, 2 diárias foram pagas. Era 2 dinheiros que era equivalente a 2 diárias. Então 2000 anos já se passaram. Então nós cremos verdadeiramente que esses 22 anos que passaram, o Senhor vai recompensar o Espírito Santo. É por isso que no livro de Apocalipse ele dá ênfase e diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o dono da hospedaria está falando para os seus hóspedes. Aí vem o esposo. E a preocupação do Espírito agora com a igreja
é que a igreja tem que dar-se a conhecer os mistérios da salvação. Há um mistério extraordinário. A Bíblia diz que levantou-se Josué de madrugada e partiram de Setim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel. Ali pousaram antes que passassem. Queridos, aqui nós podemos ver do qual nós estamos necessitados agora. Nós estamos necessitados agora. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E conhecimento de quê? Da história? Não. Não é conhecimento de história, porque isso é bem claro. A história não salva. O livro de Josué nos mostra o projeto de Deus na vida do seu povo. A posse de uma terra que havia sido prometido na vida do povo de Israel. Nesse momento agora, a responsabilidade não é mais de Moisés, porque Moisés foi o libertador, foi aquele que tirou o povo de uma situação de escravidão, que vivia lá no Egito. Assim éramos nós. Vivíamos em uma situação, em um posicionamento no lamaçal do pecado, condenado pelo salário do pecado, que é a morte. Então aqui nós cremos que Moisés ele fez esse papel. E no momento que ele morre, irmãos, a gente pode perceber profeticamente que está apontando, profeticamente, ele aponta para o Senhor Jesus. E no momento em que morre, a promessa não morre com ele. Cristo, no momento em que morre na cruz do Calvário, ali se dá-se início ao profético. Ali dá-se início a uma trajetória de uma igreja que, segundo as Escrituras, quando ela descobriu o mistério da salvação, nem as portas do inferno prevalecem contra ela. Josué, aqui é a figura do Espírito Santo, aquele que foi deixado por Deus para dirigir o povo dele. E eu rogarei ao Pai. Isso aqui é Cristo. A mesma coisa que aconteceu com Moisés na morte, Josué foi o seu sucessor. É por isso que Josué aqui, ele é apontado como as ações, as atitudes dele, a forma como ele traz ânimo para o povo, aponta para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é o Consolador. O Espírito Santo é aquele que regenera. O Espírito Santo é aquele que fortalece. O Espírito Santo é aquele que nos conduz para uma vida eterna. É aquele que vai nos conduzir para a Canaã celestial. O povo muitas das vezes murmuravam, queriam voltar para o Egito. Não é diferente de nós hoje. Mesmo com os sinais, irmãos, que nós já temos visto, mesmo com as experiências que nós já alcançamos com o Senhor no meio de todo esse deserto aqui desse mundo, Josué, ele não se cansava de trazer ânimo ao povo, de orientar o povo que se esforçasse. Assim também tem sido o Espírito Santo, irmãos, no nosso meio. Ele não se cansa, ele é animoso. Ele não desiste da alma. Ele não desiste de falar ao seu povo, de nos alertar dos perigos. E ele nos dá uma palavra de perseverança para que nós não venhamos parar ou até mesmo nos acampar lá em Setim. Não. Nós precisamos nos acampar à beira das águas do Jordão. Há um detalhe interessantíssimo nisso aqui. A Bíblia diz que eles saíram, irmãos, de madrugada. Quem sai de madrugada, o dia vai clarear com a pessoa caminhando. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos vivendo o momento mais escuro da noite agora. Estamos caminhando rumo à eternidade. O processo de salvação nada mais é que a nossa ida daqui da terra
até as nuvens, que segundo as Escrituras é aonde nós iremos nos encontrar com o Salvador. Cristo não pisará novamente esta terra. Então há uma necessidade nossa de caminharmos até as nuvens, de chegarmos até aonde o nosso Redentor vive. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a madrugada ela aponta o nascer de um novo dia. Enquanto estiver escuro, irmãos, enquanto está escuro aqui, nós não iremos conseguir enxergar a terra prometida. A Bíblia diz que eles ficaram ali por 3 dias, mostrando exatamente o processo da morte e ressurreição de Cristo. Não existe salvação sem este processo. Não existe salvação sem o projeto da Trindade. A terra prometida está logo ali. No texto diz que eles levantaram de madrugada, partiram de Setim em direção ao Jordão. Setim aqui é tipo do vale. Muitas das vezes as pessoas se perdem nos seus vales. E há um detalhe interessante que muitas batalhas, muitas emboscadas, muitas armadilhas eram feitas lá nos vales. Então, quantos hoje continuam nos seus vales, nas suas batalhas, nas suas lutas, nas suas opressões, nas suas depressões, nas suas tristezas de alma, nas suas ansiedades? Hoje este vale de Setim fala exatamente das nossas mentes. Não existe um vale que aprisiona um homem maior do que esse. O homem se esconde, o homem foge. Mas o momento agora é de estarmos atentos, segundo as Escrituras, de estarmos atentos ao sacerdote e à arca da aliança. Porque é isso que os príncipes estão fazendo, orientando o povo para estarem atentos que o sacerdote vai sair. E ele vai levar consigo a arca da aliança, a arca do concerto, aquela que representa o projeto de salvação. E ele diz assim, olha, segui a ela, segui o sacerdote com a arca. Mantenha-se uma distância. Detalhe interessantíssimo aqui. Estamos realizando uma grande obra e não podemos parar. Palavra extraordinária é essa. Mas o que nós não podemos esquecer, irmãos, é que existem limites. Limites que foram estabelecidos pelo próprio Deus. E foi confirmado por Cristo na cruz do Calvário. E é relembrado agora pelo Espírito Santo de Deus. Havia uma distância entre o povo e a arca. Então, nesta obra, meus irmãos, existem limites. Limites que nós, como homens, não podemos ultrapassar. Às vezes estamos aqui querendo passar na frente da arca, queremos passar por cima dos sacerdotes. Que esses sacerdotes aqui não está falando, irmãos, da figura, da pessoa do Senhor Jesus. Não, senhor. Esses sacerdotes aqui, nós podemos apontar como aqueles que realizam a obra como ministérios, como presbitério, como diáconos, como coordenadores, como obreiro. Aqueles que estão à disposição de ir à frente, de assumir o risco, de se sacrificarem pelos seus rebanhos. Esses homens foram primeiro, irmãos. Esses homens estavam à frente. E hoje o que nós mais vemos são homens e mulheres ultrapassando os limites estabelecidos pela palavra. Desvalorizando aquilo que os seus pastores estão fazendo. Desvalorizando a devoção das suas senhoras, das suas servas à frente, dos obreiros, dos diáconos. Olha, tome muito cuidado. Tome muito cuidado quando abrir a boca para poder falar contra esses homens e contra essas mulheres. A palavra nos orienta para nós não entrarmos em causas que nós não conhecemos. Limites são estabelecidos pela palavra de Deus. E nós não podemos romper os limites.
Porque nós sabemos que ao romper esses limites, consequências virá sobre as nossas vidas. Então fuja de cetim, não continue aprisionado na sua mente. Não continue preso naquilo que vai te deixar fora do projeto. A Bíblia diz que era 2 côvados, se eu não me engano, 2.000 côvados de distância entre o sacerdote e o povo. Então o povo pela manhã, quando viu o sacerdote levantar, eles também levantaram o acampamento, pegou a arca. Na hora que viu a arca romper, eles romperam em passos firmes, irmãos. É este o momento em que nós precisamos estar caminhando. Passos firmes, não largos, passos firmes e cadenciados. Diga ao povo que marche. Sempre passos firmes, mostrando para a terra que nós estamos passando por aqui. Nós não podemos nos acampar fora do Jordão. O nosso descanso está em Cristo. O nosso descanso está quando nós descobrirmos o mistério da salvação. Jesus é esse mistério. Estava lembrando hoje por que nós não usamos o crucifixo. Por que nós não usamos a imagem da cruz? Sabe por quê, irmãos? Não é por acaso. Por que o Senhor não revelou isso para a denominação Maranata usar? Sabe por quê, meus queridos? Para que nós não viéssemos ter uma lembrança de pena de Cristo. Não! Cristo não morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos pena ou dó dele. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Ele vira para o povo e diz assim: olha, toma a tua cruz e siga-me. Então, a salvação não morreu junto com o Cristo histórico. Pelo contrário, a profecia, ela ecoa pela eternidade. Cristo ali então, ele abre a porta, ele abre o Jordão, ele rasga o véu, que vai dar continuidade do profético. Então, aonde está o nosso descanso? Aonde você está acampado agora? Lá no Vale de Cetim? Longe do descanso? Você vai ficar batendo cabeça, vai ficar rodando a terra prometida, sabendo que a eternidade está logo ali. Enquanto você continuar acampado neste vale, nós precisamos entender uma coisa. Enquanto muitos hoje, profeticamente, menospreza o Jordão, achando que o livro de Arbana e Farpá são melhores, que a tradição é melhor. Muitos hoje estão vivendo dessa forma. O evangelho tem que seguir a ele. O evangelho tem que se moldar a ele. Muitos estão vivendo dessa forma. Comentando com a igreja essa semana, houve-se uma época em que os filhos ouviam os seus pais. Houve-se uma época. Mas a época atual a qual nós estamos vivendo hoje, os pais estão ouvindo os seus filhos. Antigamente os filhos faziam a vontade dos pais. Estudava, se tornava doutor, se tornava advogado, se tornava o que for, porque o pai queria. Hoje não. Hoje os pais estão tendo que fazer a vontade dos seus filhos. Então as coisas estão se invertendo. O evangelho hoje é um evangelho, uma roupagem nova, atualizada. O cara pega aqui, põe no bolso, vai para onde ele quer, faz o que quer. Quando você pergunta se ele pertence a alguma igreja, ele mete a mão no bolso, tira e mostra que ele pertence. Mas ela está lá. Mas no passado não. O evangelho era uma roupagem. Uma roupagem que nós que tínhamos que nos adequar a ela. Era nós que tínhamos que nos adequar. Se estivesse gordo na sua razão,
na sua carnalidade, você tem que emagrecer, você tem que abandonar aquilo que você está comendo, aquilo que você está se alimentando. Isso é mistério de salvação. Nós precisamos entender isso. E exatamente no Jordão que nós iremos alcançar todos esses mistérios. Existe um momento esperado pela igreja, que o Espírito Santo, irmãos, tem preparado. Não temos faltado nada, não tem nos faltado nada. Tudo Deus tem provido. Pão, que representa a palavra, a água, o refrigério para a alma. A paz que só o Senhor pode nos dar. Principalmente a fé, a esperança na promessa. O que tem nos sustentado nesses últimos dias é a ação do Espírito Santo no nosso meio. Vamos partir, irmãos, para o Jordão. Vamos nos acampar. Nós vamos pousar no Jordão. Porque nós cremos que este rio, ele vai se abrir. O momento agora é especial. O Jordão está em cheia. Enquanto muitos estão trocando o Jordão por Arbana e Farpá, há uma igreja que crê nas promessas do Senhor. Há uma igreja que crê que o Jordão está em cheia, que haverá um derramar do Espírito sobre toda a carne. Isso vai mostrar homens e mulheres cheios da graça do Espírito, porque eles estão no Jordão, eles estão assistindo às águas do Jordão. Águas purificadoras, águas que libertam, águas que por onde passa não existe barragem que assegura. Nós estamos falando de uma potência fora do comum. Nós estamos falando de um Cristo que passou na barragem da morte e rompeu. Nós estamos falando de um Cristo que vai trazer de volta, irmãos, o evangelho genuíno no meio do seu povo. E veremos o livramento de Deus para o seu povo. Amém? Espero que possa ter ajudado as nossas irmãs. 20 minutos. Eu sei que é muito tempo, mas o Espírito Santo, ele nos conduz de uma forma extraordinária. Amém? Maranata, o Senhor Jesus vem.